Olá, povo precioso e amado de Jesus. Eu tenho um assunto muito importante para falar para vocês. É algo sobre você, sobre a sua vida futura e a sua vida hoje. Hoje você é uma pessoa muito preciosa aos olhos de Deus. Você tem um valor inestimável. Você não tem ideia do valor que você tem. E vou lhe contar o valor que você tem para Deus e para nós. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que foi criada com um propósito. Você tem um propósito nesta vida. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque você quis. Mas você começa com uma demonstração de vitória. Você é um vitorioso, uma vitoriosa, porque só em pensar que você venceu numa corrida, numa natação, milhões e milhões de seres minúsculos que estavam lutando para chegar, para ver quem chegava primeiro na batalha da fecundação do óvulo, você foi um vencedor, uma vencedora. Só por isso você já tem uma ideia do quanto você é precioso. Então você tem uma finalidade nesta vida. Deus criou os seres humanos com uma finalidade. Deus quis, porque Ele pode querer e o que Ele quer Ele faz. Mas Ele quis implantar uma extensão do reino dele, porque Deus está entronizado nos céus, ele tem um trono lá no céu, mas ele queria uma coisa nova. Então ele criou a terra com um propósito, e nesta terra ele colocou um ser que foi feito do material físico da terra, porque existe o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo que existe hoje aqui físico foi criado do mundo espiritual. Foi o mundo espiritual que criou, ou seja, foi Deus, o Pai, o Criador, que criou todas as coisas com um propósito. Tudo tem uma finalidade. E você, como ser humano, foi criado fazendo parte desse propósito, esse propósito de Deus aqui na terra, de reinar aqui na terra, criar uma extensão do seu reino e colocar pessoas para reinar. Então, eu lhe convido a assistir sempre as informações que eu tenho neste canal. Esse canal ele tem a finalidade de mostrar para as pessoas por que eles foram criados, qual a origem do ser humano, a sua parte espiritual, porque o homem, o ser humano, ele é eterno. O ser humano é eterno. Você não, como é eterno? Ele foi feito do pó da terra, então ele se tornou um corpo já com uma parte que chama alma, onde moram os sentimentos, as emoções, tudo está dentro da alma da pessoa. Então a junção de alma com o corpo é o que é chamado de carne. A carne é essa carne que vive aqui na terra, mas dentro desse corpo, dessa carne, foi colocada uma parte de Deus que nós chamamos de espírito, porque Deus, ele é do mundo espiritual, ele é espírito, então ele colocou da sua parte espiritual dentro do ser humano com uma finalidade, tem um propósito. Então o homem, o ser humano é eterno, porque o corpo, essa carne, ela tem uma fase de duração, ela vai durar um determinado período, foi determinado um determinado período para que ela vivesse nessa terra, nesse corpo, mas dentro desse corpo existe uma pessoa que é você, o verdadeiro você, que é espiritual, é um espírito, você é um espírito morando dentro desse corpo que tem uma mente, que tem uma, que nós chamamos de alma, chamamos de coração, chamamos de parte onde está
consciente, o inconsciente, subconsciente, essas coisas, tudo está dentro da cachola, da cabeça, do cérebro, aonde mora e reside todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, tudo o que nós pensamos e que nós vemos, tudo é acumulado dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, dentro da sua alma. Então essa parte, ela faz parte do mundo físico. E esse mundo físico do ser humano aqui na Terra, ele tem um prazo determinado. Mas dentro de você existe um espírito. Você, um ser espiritual que veio de Deus e vai voltar um dia para Deus para prestar conta de tudo que você fez por meio do corpo. Mas esse espírito, ele tem vontades, ele tem desejo, só que por ele ser espiritual e ele ver o mundo espiritual, que nós nesse mundo físico, com os olhos físicos, não conseguimos ver o mundo espiritual, a não ser que recebamos uma ajuda, uma autorização do próprio Deus para nós vermos o mundo espiritual. Algumas pessoas veem sonho, mas isso aí já é outra história, uma parte mais para frente. Outros, o espírito, ele sai do corpo, sendo levado por anjos, sendo levado pelo Espírito Santo, sendo levado pelo mundo espiritual para ver ou participar de coisas espirituais no mundo espiritual, mas isso também já é um assunto à parte. Só quero que você saiba uma coisa: você não é somente esse corpo, essa pessoa que você se olha no espelho e se vê. Não pense que você é somente isto. Isto é uma casa onde tem um espírito morando. E esse espírito, realmente, o espírito que mora dentro de você, o seu espírito, é você, o verdadeiro ser que veio de Deus, que tem a autoridade aqui na terra, porque a terra foi feita, colocado o homem para morar aqui nessa terra, e o homem foi autorizado a fazer o que ele quiser nessa terra. Ele tem o direito, o domínio, ele manda nessa terra. O ser humano está autorizado a fazer o que quiser na terra. Só que tudo que ele fizer, se for bom, ele colhe coisas boas. Se for ruim, coisas mal, o que ele fizer com essa terra, ele vai colher o que plantou. É por isso que tanta coisa ruim está acontecendo, porque os seres humanos, aqueles que conseguiram chegar a uma situação de poder manipular as pessoas ou manipular a terra, estão prejudicando a natureza. E muita coisa ruim tem acontecido porque a própria natureza, a própria terra, ela tem se revoltado contra as agressões que tem sofrido. Deus não criou a terra para ser estragada como está sendo. Então nós temos que ter uma ideia de que nós temos uma finalidade de Deus, a autoridade de Deus para reinar nessa terra, para fazer o que é bom nessa terra. Então você tem um propósito, você foi criado com um propósito. Não pense que você nasceu somente para passar uns dias, crescer, estudar, se formar, casar, se reproduzir e morreu, acabou? Não, não é isso. Você tem um valor muito grande para Deus, porque Deus te criou com um propósito. Então nunca pense um dia e achar que por alguma coisa que aconteceu, por a situação não estar boa, você dizer: eu vou fazer dar cabo da minha vida, vou tirar minha vida. Nunca pense nisso. E se você pensar, lembre-se, você não é somente um corpo. Esse corpo chama-se morada, templo e morada, ou a casa do Espírito Santo de Deus habitar. Então, Deus fala com seu Espírito e Ele tem condição, através do Espírito Santo dele, colocado dentro de você, de falar com o seu espírito, para que o seu espírito fale com a sua alma, com o seu coração, para que você entenda que você não é somente corpo,
que você não é somente uma mente, você não é somente um coração, ou seja, você não é carne somente, você é um ser espiritual muito, mas muito importante, que Deus se preocupa com você todos os dias. Ele tem o maior cuidado com você. E por que ele tem certas coisas que acontecem na minha vida e eu não posso fazer nada? E por que acontecem essas coisas? Alguém plantou. Alguém plantou coisa ruim e você está colhendo alguma coisa ruim. Porque alguém plantou, alguém modificou, alguém colocou você nessa situação. E Deus procura tirar, mas nem tudo Deus faz, porque você tem o livre-arbítrio, você tem autorização para fazer, para querer. Deus não colocou o ser humano para ele ser um robô, ser dominado, fazer porque tem que fazer. Não. Deus colocou Adão, criou Adão, colocou Adão, Eva ali no paraíso, mandou eles cuidar, trabalhar, um trabalho bom, que era o trabalho de cuidar da terra, zelar, dar nome aos animais. Esse foi o primeiro trabalho realmente grande de Adão, foi dar nome aos animais. Depois eles simplesmente resolveram não obedecer, não agradar ao seu Criador, ao seu Pai. Eles desobedeceram, se tornaram filhos desobedientes. Então aqueles filhos criados com tanto amor, com tanto carinho, se rebelaram contra o Pai. Rebelião contra o Pai de uma forma tão grande que chegaram ao ponto de se tornarem o próprio Pai. Adão se tornou pai dele. Ou seja, sou de maior a partir de agora, eu tenho conhecimento do bem e do mal, eu faço o que eu quero e eu não vou fazer porque eu decidi não obedecer ao pedido que meu pai pediu para eu fazer. Ele disse que não era para comer daquele fruto. Aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, não ia fazer bem. Você ia morrer, Adão. E o Adão foi, né? Mas foi Eva. Eva era carne e ossos dele. Era sua companheira. Ela deu e ele comeu porque quis. A responsabilidade estava com ele e ele comeu porque quis. Então ele colheu. E nós, por causa de Adão, alguém plantou. Adão desobedeceu ao Pai. E por causa disso, nós, toda a humanidade até hoje está pagando por isso. Então alguém sempre planta e o outro colhe. Mas os pais plantaram e os filhos estão colhendo. Depende da educação que os pais dão. Se os pais não dão educação, os filhos não têm educação. Quem vai dar educação ao filho se os pais não dão? A família não dá educação. Quem é que disse para você que você é importante para Deus e que você tem um espírito eterno, que você é uma pessoa eterna, que vai viver eternamente depois desse corpo passar dessa para outra? O corpo se decompõe, ou vira cinza, ou vira carbono através de um diamante. Tem empresas que transformam o corpo de alguém depois de morto em um pequeno diamante de meio quilate. É tudo que resta de um ser humano aqui na Terra é colocado naquela máquina. As cinzas viram um pequeno diamante de meio quilate. Só isso. Mas, e acaba? Não. Depois da morte existe uma vida eterna. No meio desse corpo você tem o direito de escolher para onde você quer ir após a sua morte. Para onde e o que você quer viver após a sua morte. Com quem você quer viver. Então é sobre isso. Esse é o propósito desse canal. Te ajudar para que você entenda que existe dois caminhos. E eu preparo a minha chegada no outro lado aqui em vida. Mas você precisa conhecer e saber que você não é somente um corpo e uma alma. Você não é somente corpo e alma. Você não é isto que você se olha e que as pessoas veem. Por trás deste corpo existe o verdadeiro você. Você realmente não se conhece. Eu estou aqui para te ajudar, para que você entenda quem você é,
para que você veio para esta terra, por que é que você está vivo e para onde você vai depois da morte ou o arrebatamento da igreja, do corpo de Jesus Cristo, que vai acontecer em breve. Não sei o dia nem a hora, só o Pai que sabe, mas vai acontecer. Então tem muita coisa futura que está registrado, que vai acontecer, muita coisa que está acontecendo. Alguém diz, é o princípio dos fim, é o princípio do fim, mas não é o fim. O fim ainda está, para acontecer depois de certas coisas, certos sinais, certas ações do ser humano que ainda vai fazer com esta terra para que ela possa reagir. Então tem coisas boas no mundo espiritual para nós, porque tem um Pai que é Espírito, um Pai que está no mundo espiritual cuidando e olhando para você com todo cuidado. Então, é possível alguém ver o mundo espiritual. Existem portais onde muitas pessoas, através de Jesus Cristo, através do poder de Deus, o Pai, ele consegue abrir os seus olhos espirituais e ver através dos portais, atravessar os portais que existem. É muita coisa no mundo espiritual que a maioria das pessoas não conhece. Mas se você tiver interesse em saber dessas coisas, continue. Sempre que eu postar algum vídeo, preste atenção, porque eu quero o melhor para você. Eu quero que você saiba quem é você, para que você foi criado, o que você está fazendo nessa vida e para onde você deve ir. Eu vou te mostrar o caminho certo, para onde você deve ir depois que acontecer ou a morte ou o arrebatamento da igreja, para que você tenha o direito de escolher sabendo para onde eu vou e aonde eu quero passar a minha eternidade. Que o Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, te abençoe, te guarde, te ajude, dê entendimento, que a sua mente, que a sua alma se abra para que Jesus possa falar com você, para que você possa mudar a sua vida, o seu comportamento e decidir realmente o melhor caminho e a melhor fase que você pode viver nessa sua vida, nesse corpo físico, que onde você tem o direito de escolher viver uma vida com abundância, mas com o Pai Celeste, com a vida eterna já fluindo. Então, eu pretendo futuramente falar sobre o reino de Deus aqui na terra. O comportamento de um cidadão do reino dos céus aqui na terra, como ele deve se conduzir e como se tornar um guerreiro do reino de Deus. Que Deus nos ajude, Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.